Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra de despertamento, aonde eu aprendi e aprendo com o Senhor todos os momentos quando eu abro as Escrituras Sagradas. Estava eu lendo em João, capítulo 21, no versículo de número 15. O Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 15, falando a respeito da restauração de Pedro. Diz assim, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tomou, dizendo-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me. Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta-me as minhas ovelhas. Na verdade, te digo, quando era mais moço, tu arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te amarrará, e te levará para onde tu não queiras. E eu fiquei olhando para este versículo, aonde diz no versículo 18, Jesus falando: na verdade, te digo, quando eras mais moço, tu arrumavas e andavas por onde queria. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E a palavra do Senhor vai nos ensinando que Pedro ele tem o verdadeiro encontro com Jesus. Depois que Jesus ressuscitou. Jesus ele chama no particular Pedro e faz 3 perguntas repetidas. E as 3 perguntas, sendo a última resposta de Pedro, das 3 respostas, Pedro responde, e na última vez a palavra diz que Pedro se entristeceu ao responder, e dizendo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro estava passando no processo de restauração. E aí Jesus ele fala, e confirmando, em verdade, Pedro, te digo, antes, quando tu era mais novo, tu andava por onde tu queria, tu era dono do teu nariz, em outras palavras dizendo. Mas, a partir deste momento, desta conversa, sou eu que vou colocar você em situações adversas, sou eu que vou direcionar a tua vida. E você vai estar em lugar que você não quer ir, mas é eu que a partir deste momento governo a sua vida. Eu acho interessante essa mensagem do Senhor Jesus Cristo para Pedro. Alguns teólogos, alguns pregadores falam que essas 3 perguntas significavam também pelas 3 vezes que Pedro negou Jesus Cristo. Mas eu vejo aqui
nas entrelinhas da palavra e no andar de Pedro com Jesus, que Pedro ele não era convertido ainda. Ele via as maravilhas do Senhor Jesus, os milagres, ele andava com Jesus Cristo, ou melhor, ele falava de Jesus Cristo, mas seu coração não estava transformado ou convertido ainda a Cristo. Ele tinha jeito de discípulo. Nos dias de hoje ele tinha jeito de crente, de cristão. Tanto que quando ele estava à beira da fogueira, observando a cena onde Jesus Cristo estava sofrendo, lhe perguntaram para ele se ele não andava com Jesus Cristo, porque ele tinha as mesmas semelhanças daqueles que andam com Jesus Cristo. E sabe o que é mais interessante de tudo? Que eu e você nós temos que aprender com a vida de Pedro. Porque se eu e você, no nosso pensamento limitado, ou no nosso conhecimento, muitas das vezes fragilizado, nós pensamos que simplesmente colocar uma roupa de cristão, ou andar com uma Bíblia debaixo do braço, ou frequentar igrejas, ou fazer propósito com Jesus, isso aos nossos olhos talvez significa que nós somos pessoas convertidas na presença do Senhor. Eu quero dizer para você que muitos se enganam com isso. Porque eu tenho como visão bíblica o que te mostra que você verdadeiramente é um cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. Não é por sua pregação ou a sua oratória bonita, não é pelas suas longas orações, não são pelos seus longos jejuns, mas sim pelo que você está produzindo, pelos frutos que você está produzindo nessa caminhada com Jesus. Pedro, depois dessa conversa com Jesus, ele começou a produzir frutos. E um dos frutos, e os dos principais frutos que Pedro produziu foi o que eu e você muitas das vezes esquecemos de produzir, é o fruto do arrependimento. Quando eu digo eu e você, porque eu e você, todos os dias, sem hipocrisia nenhuma de falar para você que está do outro lado do celular, eu erro, eu falho, mas eu sei que existe um Deus poderoso e a sua misericórdia não tem fim. Eu sei que o Senhor nos perdoa, mas não quer que nós repetimos os mesmos erros e falhas ou pecados. E quando eu e você entendemos que nós temos que ser transformados todos os dias, todos os momentos, porque a palavra diz que a nossa carne milita com o Espírito. Há uma luta constante. E aí eu vejo Pedro, depois dessa conversa, ser um homem já vivendo um processo de transformação para Cristo. Por que eu digo para Cristo? Porque muitas pessoas hoje querem viver um processo de transformação para a igreja, para pastores. Querem viver um processo de transformação para o ministério, mas se esquece de viver este processo de transformação para Cristo. A tal ponto que Pedro ele sai de uma busca que ele estava, de uma espera pela descida do Espírito Santo em Atos, e a palavra diz que ele sai e ele apregoa a palavra de Deus, fala de Jesus Cristo justo para a multidão que estava ouvindo ele. Deus deu uma autoridade tremenda
para Pedro que quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. E quando você entende que o processo de conversão ou de restauração com Jesus Cristo não se baseia simplesmente numa liturgia de um culto, não se baseia simplesmente, como eu disse e vou repetir, numa frequência de igrejas ou de cultos, mas se baseia sim de uma relação, de uma intimidade com Jesus Cristo. É você entender que quando você, preste bem atenção no que eu vou falar agora, quando você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, é neste momento, quando você fez isso, quando você fez essa confissão de fé, é neste momento que você disse: a minha vida não me pertence mais, pertence a Ele. O meu caminho não sou eu mais que traço, que direciono, é Ele, o Senhor Jesus. Os meus planos e projetos não sou eu mais que tenho que dar o aval final, mas é tudo na direção de Cristo. É por isso que Jesus Cristo, Ele, em João 14, Ele conversa com os discípulos, consolando, dizendo: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, mas também crede em mim. Dizendo: creia naquilo que eu estou falando para vocês. Porque o que vai me transformar, o que vai me restaurar, é a palavra de Deus. O que vai te transformar é a palavra de Deus. Porque a palavra é Jesus Cristo. É o Verbo que se fez carne. É por isso que quando você se aproxima de Jesus Cristo, quando você começa a ter um relacionamento profundo com Jesus Cristo, parece que as coisas e as opressões aumentam sobre a sua vida, sobre a minha vida, mas é notório isto acontecer, porque Deus, Ele faz separação do que são deles, do que são dele e do que não é dele. É notório quando você se aproximar de Jesus Cristo, os seus desejos, as suas vontades querer aflorescer. Esta luta é contínua. Essa luta, ela vai continuar até o arrebatamento. Mas a palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vitória. O segredo de você ser um verdadeiro não cristão, não crente, não religioso, mas um verdadeiro discípulo de Jesus é você ouvir a voz, que é a palavra de Deus do nosso Mestre Jesus, e praticar. Não seja somente ouvintes da minha palavra, mas sim praticantes. E quando nós praticamos, muitas das vezes talvez você esteja se questionando: mas pastor, eu não sou pregador, pastor, eu não sou cantor, pastor, eu não tenho uma oratória bonita, ou eu não tenho aquela oração bonita como muitos têm. Sabe, Jesus, Ele não se impressiona com isso. O que te aproxima eu e você de Jesus, coração quebrantado, um coração arrependido na presença dele. E quando nós se aproximamos de Jesus com isto que eu te falei, com este quebrantamento, com este reconhecimento que eu e você vivemos na dependência de Cristo, tenha toda certeza, vai produzir frutos. E quem vai observar isto, além dos céus, o inferno e também as pessoas, vão dizer verdadeiramente: ele e ela são servos de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, são discípulos de Cristo. E olha que Pedro, ele andou
caminhou sobre as águas. Mas por que ele caminhou sobre as águas? Muitos falam porque Pedro teve coragem, dizendo: Mestre, se é mesmo o Senhor, faça eu ir até o Senhor, andando sobre as águas. Mas eu quero ir mais uma profundidade. Pedro não veio simplesmente por causa da coragem dele ao encontro de Jesus, naquele dia da tempestade. Pedro, primeiramente, ele foi porque antes Jesus lançou uma palavra na vida dele, dizendo: vem. Aí Pedro ele começa a caminhar, não simplesmente sobre as águas, mas pela palavra que saiu da boca de Jesus. Eu quero que você entenda, assim como eu tenho entendido e aprendido. Jesus, ele vai vir buscar aqueles que entendem e compreendem e praticam a palavra arrependimento. É por isso que João Batista ministrava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E é por isso que Jesus Cristo continuou ministrando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é por isso que eu e você, como os discípulos de Jesus, temos que pregoar a palavra da verdade. Mesmo que feche agendas, mesmo que não convide você para pregar, mesmo que você não participe mais em congressos, mesmo que as portas se fechem, mas interessante é que a palavra e o reino dos céus, arrependei-vos, tem que ser saído e gerado da sua boca pela direção do Espírito Santo. Porque se as portas se fecharem aqui na terra, você vivendo na verdade, as portas dos céus estão abertas para você. Um grande abraço do seu amigo, Pastor José Bratã. Que Deus abençoe a sua terça-feira em nome dele, Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.